Olá, senhoras e senhores, muitíssimo bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o professor Thiago Jesus de Matemática. Se você não é inscrito ainda, aproveita e inscreva-se aqui no canal, ok? Fortaleça o trabalho que está sendo realizado. Bem, esse conteúdo aqui, ele é dedicado a falar a respeito de como interpretar uma situação problema, um texto matemático. Então eu titulei ele como interpretação textual, simplesmente, que consiste em você traduzir ou interpretar do português para o matematiquês. Isso aí mesmo. Você interpretar da linguagem português para uma linguagem algebrês, para uma linguagem aritmetiquês. Se é que existem essas palavras, né? Se não existe, agora passou a existir. Traduzir para o geometrês. Bem, senhores e senhoras, o cálculo, muitas vezes, a conta, enfim, a estrutura ali que você tem que tecer geometricamente, muitas vezes não é o problema. O problema maior, né, a dificuldade maior, é justamente o aluno ler todo o texto ali em português, seja ele curto, seja ele médio, seja ele um textão, né, como a galera diz. A dificuldade está aí. Porque dentro daquele texto existe uma realidade impressa ali. Existe uma contextualização. E aquela contextualização, de certo, ela vai ser resolvida por um modelo matemático. Opa, grava essa palavra, modelo matemático. Então, papel e caneta aí na tua mão, ou lápis, o que você quiser, teu caderno, folha de fichário, tá valendo. E toma as seguintes notas, ok? Ou então aí no Note, fica à vontade, do celular. Bom, primeiro passo, o que você tem que fazer? Primeira ação tua, ler o texto. Ah, professor, isso é lógico, tem que ler o texto. Então, mas tem gente que não lê o texto, tem gente que já vai caçando o número, tem gente que já vai maceteando ou querendo macetear, bisurado, pegar os números, os dados, né, os famosos dados, quer fazer a coleta de dados antes de entender o contexto. Primeira coisa, você tem que ler o texto. Aí já na sequência, aí dentro do primeiro passo, analisar aquele texto, ou seja, enxergar o contexto que está ali, a realidade que está ali, certo? Aí depois que você enxerga aquela realidade, você entendeu o contexto, você vai para um segundo passo. O segundo passo é você coletar os dados. O que é coletar os dados? Você pegar as informações. Ah, eu tenho aqui velocidade, um exemplo, né? Eu tenho vamos lá, eu tenho distância, vou pegar um pouco de física aí. Eu tenho distância e tenho tempo. Aí ele vai me pedir velocidade. Então eu sei que o modelo matemático para encontrar a velocidade média, por exemplo, é o deslocamento, ou a variação do deslocamento sobre a variação do tempo. Porque o terceiro passo é você justamente encontrar ou identificar o modelo matemático. Vou repetir, né? Você, então, o segundo passo é coletar os dados, pegar as informações numéricas e até textuais que sejam, de tudo que tem, das grandezas que existe, tá? Eu tenho aqui distância de um ponto A até um ponto B, coleta. Eu tenho a distância de um ponto C até um ponto D, coleta. Ah, ele quer a distância do ponto A até o ponto C, dentro daquele contexto ali. Então você vai coletar os dados, vai anotar aquilo que tem e aquilo que você precisa. Então o terceiro passo é você identificar o modelo matemático, né? Já na sequência da coleta de dados. Quando você identifica um modelo matemático, professor, modelo matemático modelo matemático. Você vai resolver aquilo como? Por qual modelo matemático? Por qual regra? Por qual lei? Por qual padrão? Mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, razão e proporção, já englobando a regra de 3, juros, né? Juros. E esses juros é simples, é composto, é porcentagem, é por estatística, é probabilidade. Nossa, já listamos 8 aí. E tem mais? Tem muito mais. Né? Tem muito mais aí de modelos matemáticos que você pode resolver. Já atendendo para o ensino médio aí, funções, e por aí vai. Ok, galera? Ok? Então, amores, para a gente dar um exemplo prático aqui da coisa, vamos ilustrar uma situação, problema, tá? Uma contextualização bem simples para você fixar aí
os passos, as ações que você tem que fazer. Leitura, análise, coleta de dados, identificar o modelo matemático, né? E depois que você identifica o modelo matemático, você tem que conferir os dados, evidentemente, seria o quarto passo, né? Tirando uma prova real, por assim dizer, e pronto, encerrou. E o quinto passo aí seria você responder. Bem, digamos que o investidor ele vai aplicar um capital de R$1.000. Bom, aqui está o capital de R$1.000. Está coletando dado, tá? Está coletando dado. R$1.000 é a primeira informação numérica ali. Ele vai aplicar num período de 3 meses. Uma outra informação você coletou. Sob, né, a uma taxa de 6% ao mês. Outra informação. Então aqui, ó, você tem as 3 informações que o texto dá. O que ele pode te perguntar? Bom, tem 2 possibilidades aqui. Ele pode te perguntar os juros, quer saber quanto rendeu, e pode te perguntar o montante, né? O quanto que você acumulou, tá? Ou ele pode perguntar as 2 coisas. Tá, preciso de mais uma informação para identificar o modelo matemático. É juros simples ou composto? Digamos que seja juros simples. Então, está sob o regime aqui de juros simples. Se está sob o regime de juros simples, então vamos trabalhar juros simples. Okay? Então, vamos pegar todos esses dados aqui e trabalhar com o modelo matemático de juros simples. Professor, é juros ou montante? Não, um dos dois. Né? A partir de um a gente pode obter o outro também. Então, digamos aqui que a gente quer encontrar os juros. Modelo matemático no juros simples. Capital, que multiplica a taxa, que multiplica o período. Bom, o que é os juros mesmo? Os juros é aquilo que rendeu, né? É o rendimento. E o capital? O capital juntando com os juros, ou seja, uma adição entre eles, você adquire o montante, né? O valor acumulado. Ora, então vamos calcular? Vamos. Então os juros aqui, ó, é igual a R$1.000, que é o valor principal, ou seja, o capital inicial, o dinheiro, o valor inicial é aplicado, a taxa 6% ao mês, que multiplica 3 meses. Então a taxa está ao mês, não preciso converter, tá? Você tem que se atentar para esses detalhes. E 3 são os meses, né? 3 ali representa a quantidade de mês. Bom, senhores, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer cálculo, né? Aritmético. Ó, eu tenho aqui, ó, vou simplificar esse zero com esse zero, vou simplificar esse zero com esse zero aqui, ó. O que me sobrou aqui para contar a história? O 10, o 6 e o 3. Então, 10 vezes 6, 60, certo? 60 vezes 3, 180. Então, encontramos o nosso juros. Nosso juros é R$180. É o quanto rendeu. Então, aqui é o quanto rendeu. Quanto que montuou? Ou seja, amontoou. O montante. O montante será os juros mais o capital. Tá? Aí vou deixar aí para você concluir. Bem tranquilo, né? Os juros mais o capital inicial, que é de R$1.000. Então você vai obter aí o valor do teu montante. Tranquilo? Então, dando sequência aí agora para o meu 6º ano, meu 7º, meu 8º, meu 9º, tá? E meu 1º ano, que vai ter as correções das tarefas pontuadas, que está nessa vibe, nessa pegada de interpretação textual. Segue a sequência aí, meus amores!